Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe mais um resumo para vocês. Dessa vez é o livro Onde Foi Que Eu Errei? Por que os filhos dos crentes se desviam? Os erros que os pais não devem cometer e como recuperar os filhos perdidos, da pastora Sarah Shiva. E logo aqui na introdução, ela começa a falar que ela viu dentro da casa dela um milagre acontecer. Porque ela teve a filha dela quando ela era solteira, então ela foi uma mãe que criou a filha sozinha. E diante da realidade que nós vemos no nosso país e quiçá no mundo, muitas vezes os pais que são criados apenas com a mãe, eles se tornam filhos carentes, às vezes revoltados pela falta da ausência paterna, como a gente vê no dia a dia, como a falta da figura paterna traz um estrago na vida de uma criança. Mas mesmo ela sendo uma mãe que estava criando a filha sozinha, ela pôde lidar muito bem com essa situação com a filha, e a filha nasceu uma criança tranquila, obediente, em paz, que tomava decisões corretas. E por conta disso, algumas pessoas chegavam para a Sarah e perguntavam o que ela fazia, ou pedir algumas dicas. Então ela começou a também pregar e falar, aconselhar nessa área de criação de filhos. E esse livro é basicamente sobre isso. E eu espero que vocês gostem, que é um livro muito bom. Aí vamos lá. Aí logo no começo ela disse que ela foi criada com pais ultraliberais. Por exemplo, a Baby do Brasil e o Pepeu Gomes, os pais delas, eles eram super novos quando eles tiveram a Sarah. Então a Sarah ela foi criada nesse ambiente e ela podia fazer tudo. Tudo que ela quisesse fazer, ela podia fazer, ela não tinha restrição, ela não tinha limite. E por conta disso, às vezes na cabeça dela dava a parecer que os pais não se importavam com ela. Aí ela conta também que teve um momento que ela tinha inveja que as amigas dela tinham todas uma hora para chegar em casa, só que ela não tinha, ela podia chegar a hora que quisesse. E ela ficava pensando, será que os meus pais não gostam de mim? E tipo, o adolescente, a criança, só precisa disso aqui para ele criar na cabeça dele todas essas ideias de rejeição, de abandono, enfim. E o que acontece? Ela falou que quando ela era criança, ela tinha uns 7 anos, foi quando ela percebeu como os pais dela influenciavam na vida dela, como era forte isso. E ela criou um pouco da ausência paterna, um pouco distante do pai emocionalmente, porque ela tinha essa impressão, que o pai não estava nem aí. Mas na verdade eles eram muito, muito novos e ultraliberais, naquela época lá, Paz e Amor, daquela banda eu esqueci o nome da banda que eles tinham lá logo no começo. Enfim, aí ela diz o seguinte, que ela percebeu que ela tinha esse dom natural de falar com as pessoas e de lidar também com a filha dela. Logicamente, ela cometeu vários erros, mas ela foi aprendendo com o Espírito Santo, com o Senhor, a como conduzir a filha dela, mesmo sendo uma mãe que criava a filha sozinha. E ela disse que uma das coisas importantes que é necessário que o pai comece a perceber é o seguinte, que se o seu filho está se perdendo e você percebe, primeiro você tem que enxergar que tem um problema. Você tem que enxergar que existe um problema para que você possa então recorrer à cura. E ser curado é ver o problema desaparecer da sua vida. E ela diz, e foi exatamente isso o que aconteceu comigo. Capítulo 1. Se os anjos pudessem falar. Aí ela diz logo aqui no começo, quando os pais eles cometem um erro, nem sempre esse erro é algo consciente. Não é algo que os pais pensam que eu vou errar. Isso se são pais saudáveis, Porque nós sabemos que existem os pais narcisistas, os pais abusadores, abusivos, mas aí pais normais, no geral. Quando os pais eles cometem um erro, não é premeditado, mas às vezes eles tentam acertar, mas como ser humano, sempre vai falhar, uns mais, outros menos, independente do que aconteça, de quem seja o pai, eles tentaram dar o melhor que eles podiam naquele momento. E às vezes o melhor de um pode ser o pior para o outro. E porque cada caso é um caso. Só que às vezes os pais eles se deparam com alguma situação quando eles estão com um filho que está dando muito problema e sempre vem aquela frase, meu Deus, onde foi que eu errei? Tu pegou o gênio do teu pai todinho, menino. Só que na verdade esses pensamentos começam a trazer uma autocondenação para os pais, E vem aquela pergunta, se eu fiz o meu melhor, se eu dei tudo o que pude dar, se eu dei todo o amor que eu tinha, onde foi que eu errei? Esta é a pergunta que muitos pais fazem a si mesmos. E muitas vezes não encontram respostas. E eu costumo dizer o seguinte, se os anjos pudessem falar. Se os anjos tivessem autorização de falar, onde foi que você errou, bora lá. Deixa eu abrir aqui o telão e mostrar, você errou ali, aqui e acolá.
Então, uma coisa que é necessário é a gente reconhecer onde foi que a gente errou. E muitas vezes é algo doloroso você reconhecer que errou em algum momento, e por isso que alguns pais, algumas pessoas, elas tentam se esquivar desse momento onde elas ficam pensando, poxa, por que eu errei? O que foi que aconteceu? Porque é doloroso, é traumático, aí vem a culpa, vem a condenação, aí Satanás já quer entrar no meio também, para botar pocando na pessoa, mas enfim. Não temos como falar daquilo que não enxergamos, daquilo que não conhecemos. Se você não enxerga o problema, não terá como tratá-lo. É difícil, dá problema. Aqui estão alguns resultados da web. Sai Google, vamos lá. Dá problema, dá dificuldade, dá, mas aí é necessário. O exercício de se ver é muitas vezes difícil e desagradável para a nossa alma, pois a nossa mente não quer reviver emoções dolorosas. E por isso que a gente sempre vai escapando. E ela falou que junto com uma das pessoas que discipulava na época, a pastora Luciana, ela aprendeu a fazer uma oração, que era: Senhor, segura pela minha mão, toma minha mão, me faz entrar nesse caminho aí, nesses quartos, dentro do meu coração, nesses locais da minha vida, que eu tenho medo de entrar sozinha, que eu não vou conseguir dar conta. Porque quando você depara com uma situação dentro de você que não foi resolvida, ou que você cometeu um erro, às vezes é demais do que a sua emoção pode suportar. Mas com a graça de Deus nós podemos entrar nesses quartos escuros, segurando na mão dele, e ele pode nos guiar. Ó, aqui, vamos ajeitar essa parte aqui da casa, e vai ajeitando cômodo por cômodo. E fugir, fazer de conta que não existe, não vai resolver o problema. Nós temos de enfrentá-los e resolvê-los. Nós temos de aprender e aprender a perdoar a si mesmo, a perdoar os nossos filhos e por aí vai. Porque tudo aquilo que a gente foge hoje de uma situação, lá na frente está cada vez maior, com a força maior fermentou. Lá na frente fermentou e agora, para resolver essa situação, vai dar o duplo do trabalho. Como já diz a Joyce Meyer, a única saída é passando. Só tem uma ponte, mas você não quer atravessar a ponte, porque atravessar a ponte é doloroso. A ponte é dolorosa, então você vai pelas beiradas, você tenta entrar na água, só que chega um momento que é muito fundo, aí você volta, aí você gastou tempo da sua vida dando em círculos para perceber que realmente eu vou ter que passar pela ponte. Só que a ponte agora não está tão estruturada, você tem que pisar em ovos, tem que cuidar para não pisar em falso. Mas a única saída é passando, a gente precisa enfrentar. Porque, por exemplo, na Bíblia fala que Jacó fugiu de Esaú. Aí fugiu de Esaú, caiu na mão de Labão. Todas as vezes que nós vamos fugir de alguma coisa, que nós estamos fugindo de alguma coisa, lá na frente vai vir algo pior. Então é melhor resolver logo. Vai ser difícil? Vai. Mas a gente tem que escolher esse momento difícil. Não é difícil lidar lá na frente com a situação desagradável? E também não é difícil a gente abrir mão, a gente reconhecer o erro? Os dois são difíceis. Vamos escolher o difícil de agora, que é lidar, reconhecer o erro, pedir perdão, ajeitar, consertar, ter paciência e ir, do que lá na frente ter o difícil, que é tudo vindo contra nós e nós não tendo estabilidade para lidar com isso. E a gente tem que entender que o diabo ele não pode agir ou ter uma brecha para ele agir, porque muitas vezes, principalmente os pais cristãos, eles têm o costume de espiritualizar tudo. Ou tudo é Deus ou tudo é Satanás. Nunca é a responsabilidade da pessoa, mas é necessário entender que nós temos a responsabilidade sobre as nossas próprias escolhas, porque senão seria fácil demais. A gente botava na mão, expulsava o demônio, pronto, agora tu tá livre. Às vezes não é demônio, às vezes é a pessoa que tomou várias decisões erradas e agora está colhendo o que plantou. É necessário que nós tenhamos entendimento que nós somos um ser trino, nós temos uma alma, um corpo, nós somos um espírito que possui a alma e habita dentro de um corpo. Então, nós temos que cuidar tanto do nosso corpo, como da nossa psique, como da nossa área espiritual. Não pode demonizar tudo. Quando o diabo ele entra para mexer em alguma área da nossa vida, dos nossos filhos, é porque houve alguma legalidade. Porque o reino espiritual ele é um reino que funciona debaixo de leis. Assim como no mundo, né, no nosso país, ele é regido por leis, tem lei de trânsito, tem lei de tudo, no reino espiritual também. O diabo ele não chega para cirandar na vida de uma pessoa se não há uma brecha, se não há uma legalidade. Então, se o diabo está cirandando na vida de alguém, na vida dos nossos filhos, uma brecha foi lançada ali. E a arma que Satanás usa para nos atacar são as nossas próprias fraquezas. Como quando chegou naquela época lá,
que Caim queria matar Abel, porque Caim estava furioso, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Aí o Senhor chegou para Caim: ó, Caim, tu se liga, porque o mal está batendo a porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, o desejo mal está vindo no teu coração, mas a responsabilidade de conter esse desejo é sua. Então, tu preste atenção aí e segue adiante e vai-te embora. A palavra fala o seguinte, em 1 Pedro 5,8: vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando a brecha. Muitas vezes, Jesus chegava para as pessoas e perguntava, chegava para o cego e perguntava: o que é que você quer que eu te faça? E ele falava: Senhor, eu quero ver. E muitas vezes a gente pensa: poxa, mas isso é óbvio, a pessoa está cega, a pessoa quer enxergar. Mas muitas vezes as pessoas elas não conseguem enxergar qual é a situação dela real. Por exemplo, um dia eu chamei uma colega minha para ir na igreja porque o marido estava perdendo a visão, estava com problema de saúde. E no dia que chegou lá na igreja, a igreja estava falando sobre a prosperidade de Deus nas nossas vidas. E eu, todo constrangido, disse: meu Deus do céu, a irmã precisa de uma palavra de cura aqui e pregando aí sobre a provisão de Deus. Eu disse: meu pai do céu. Aí quando acabou o culto, eu olhei pro lado, ela estava chorando. Eu disse: e aí, o que você achou? Aí ela disse: não, Deus falou muito comigo, porque eu saí de casa e falei: Senhor, fala comigo sobre provisão, sobre prosperidade. Aí eu me lembrei logo dessa passagem. Por isso que Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Porque muitas vezes as pessoas não enxergam o seu problema. Às vezes a última coisa que é o problema é o que as pessoas querem tratar, o que as pessoas querem resolver, mas nós temos que ir na raiz do problema. Jesus sabia que quando a pessoa não enxergava, é mais difícil ela ser curada. Quem não quer se ver não está aceitando o confronto do Senhor. O nosso livre-arbítrio é a porta por onde o poder de Deus entra, mas a gente tem que abrir a porta. Para resgatarmos os filhos que estão no mundo, a primeira coisa que precisamos fazer é enxergar onde foi que nós erramos. A segunda coisa é deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir a um caminho de restauração familiar. Observe que não podemos nem devemos negar a autoridade que nos foi dada por Deus como pai sobre os nossos filhos. Porém, essa autoridade natural e espiritual que temos sobre os nossos filhos só se manifestará quando nos submetermos primeiramente ao tratamento de Deus em nossa vida, como filhos que também somos. Eu creio que, assim como um dia eu me enxerguei e percebi os erros que estava cometendo com minha filha, e por meio do poder de Deus recuperei o coração dela, e assim como tenho visto muitos filhos e filhas voltando para o Senhor, e também muitas famílias sendo curadas e transformadas, a sua vida também será. Ah, mas o problema então não é o diabo? A culpa é do diabo. Lembre-se, o diabo não pode nos tocar se não dermos abertura. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por isso, se você se submeter a Deus e a seu tratamento, este será o teu destino. Seus filhos e toda a sua casa serão uma bênção nas mãos de Deus. Quem crê, obedece. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Creia e receba. E é isso aí, pessoal. Vamos nessa. E o próximo capítulo vamos falar sobre as rainhas. Valeu, partiu.